Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Nós vamos estar hoje estudando mais um pouco da Palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E hoje a nossa história é uma continuação de uma conversinha que Jesus estava tendo com os fariseus. A semana passada, a tia Vivian contou a história da ovelha perdida. Essa história também foi contada por Jesus, para esse mesmo povo. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava uma hora conversando com pecadores e publicanos. Pecadores são pessoas que realmente faziam coisas erradas, que desagradavam a Deus. E publicanos eram aqueles homens que cobravam impostos, cobravam dinheiro do povo por algumas coisas lá que o povo fazia. Só que esses homens, eles cobravam um pouquinho a mais, eles roubavam do povo, e por causa disso, eles eram deixados de lado, eles eram excluídos, ninguém conversava com eles, e Jesus conversava com essas pessoas. E como Jesus estava conversando com eles, os fariseus começaram a achar isso um absurdo. Fala assim, como assim? Jesus, aí, falando de Deus, falando tudo que Deus é amor, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e aí vai lá conversar com essa gente que só faz coisa errada? Como? Jesus, ouvindo isso desses fariseus, contou a história da ovelha perdida e depois contou a história de uma mulher. De uma mulher, e olha ela lá aqui, tem uma mulher na nossa história, mas a Bíblia não fala qual que é o nome dessa mulher. O que a Bíblia fala é que parecia que ela era uma dona de casa. Outra coisa que a Bíblia fala é que ela parecia ter algumas economias, ela guardava o dinheirinho. Essa mulher, ela guardava um dinheirinho que naquela época era chamado de dracma. Dracma era uma moeda que as pessoas recebiam por um dia inteirinho trabalhando. Então, se a pessoa trabalhasse o dia inteiro, ela ganhava uma moeda, chamava dracma. E esta mulher, ela tinha 10 dracmas, 10. E ela vivia, assim, muito bem, porque aquele dinheiro dava para ela se sustentar. Aí depois ela trabalhava mais um pouco, ela ganhava outro pouco e tal. E ela mantinha aquelas 10 moedas sempre com ela. E de vez em quando, ela ia lá, pegava a caixinha dela de moedas, ia lá contar, toda feliz, e contava uma, e contava duas, e ia contando. Depois do 2 vem 3, depois o 4, e contava 5, e contava 6, e contava 7, e contava 8, e contava 9, e contava... Opa! Não era 10 que ela tinha? Aqui só tem 9. E agora? Ela perdeu uma moeda, coitada, a hora que ela percebeu que ela perdeu uma moeda. Vocês não sabem o desespero dessa mulher. Ela ficou nervosa, tão nervosa que a felicidade dela, virou desespero. Coitadinha dela. Ela começou a ficar chorando e falou assim, o que eu vou fazer? Eu perdi minha moedinha querida, eu perdi essa moeda, eu tenho 9 moedas agora só, mas preciso de mais aquela que eu perdi. Aí ela começou a procurar pela casa, e procurava pra cá, procurava pra lá, e não achava. Ela pensou assim, essa casa tá muito escura, deixa eu acender a vela, a lamparina, pra ver se melhora e me ajuda. E outra coisa, bom, quando a gente tá varrendo a casa, limpando a casa, a gente sempre encontra alguma coisa, certo? Então eu já sei, vou varrer a casa e eu vou achar essa moeda, eu tenho certeza. Daí ela começou e foi, varreu pra cá, varreu pra lá, e tava nervosa, varreu pra lá, mas ela não tava varrendo muito direito, né, gente? Não levanta as coisas, não limpa, tudo meio largado. Então vamos arrumar essa casa direito, arruma. E a hora que ela levantou o tapete, a hora que ela achou uma moeda perdida. Quando isso aconteceu, mas ela ficou muito feliz, porque aquela moedinha que ela tinha perdido, ela encontrou. E sabe de uma coisa? Jesus terminou de contar essa história e ele falou assim, isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 10.
Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Sabe? Lembra que eu falei que Jesus estava conversando com os fariseus lá, explicando para eles que era justamente com quem precisava de Deus é que ele tinha que conversar? Lembra que eu falei que Jesus estava falando com os pecadores e com os publicanos? Pois é. Jesus mostrou para os fariseus e para quem quisesse ouvir essa história que Deus fica muito feliz quando uma pessoa que não está fazendo as coisas certas resolve fazer o que é certo e seguir o caminho de Deus. Jesus provou com essas historinhas aí que Deus fica tão feliz. Deus gosta de todo mundo, é claro, inclusive ele gosta de todas as pessoas. Assim como aquela mulher gostava muito das 10 moedinhas que ela tem. Por isso é que quando ela perdeu uma delas, ela ficou tão chateada. E mesmo que ela não tivesse encontrado aquela moedinha, eu acho que ela ia continuar muito chateada. Assim como Deus fica quando uma pessoa se recusa a seguir o caminho dele, quando uma pessoa se recusa a se arrepender. E sabe o que é se arrepender? Se arrepender é mudar de direção, é estar indo num caminho e opa, vou fazer a ré e voltar a fazer pelo caminho melhor. Ou seja, tô fazendo a coisa errada, opa, não quero mais fazer coisa errada, vou mudar de caminho, ops, vou fazer a coisa certa. Isso é se arrepender, parar com o erro e voltar a fazer o que é certo. E Deus fica muito feliz quando isso acontece. Lembra que alguns domingos atrás a gente conversou pra gente poder pensar sobre o que era mais difícil pra gente obedecer? O que era mais difícil pra gente fazer que agradava a Deus e que a gente às vezes não conseguia fazer? Eu sei que vocês pensaram, porque eu vi alguns desenhinhos aí de pessoas que fizeram. Mas não basta só eu apenas saber o que eu estou fazendo de errado. Eu preciso me arrepender do que eu estou fazendo de errado. Eu saber o que eu estou fazendo de errado já é o primeiro passo. O segundo passo é eu parar de fazer aquilo de errado e voltar a fazer a coisa certa. Então que agora a nossa reflexão seja: Papai do Céu, eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Me ajuda a fazer o que é certo? Então, que essa semana seja essa nossa reflexão. Fazer aquilo que é certo e deixar de fazer o que é errado, ok? Um beijo e boa semana para você!